nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querida comunidade evangélica de confissão luterana Gustavo Adolfo em Vila Itopava. Querida comunidade evangélica de confissão luterana Cristo Libertador em 13 de Maio Baixo. Saúdo-vos com as palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. E lá diz: em seguida, obrigou os discípulos a embarcar e passar primeiro do que ele para o outro lado, enquanto ele despedia o povo. Depois de despedi-lo, subiu só ao monte para orar. À tardinha, achava-se ali só. Entretanto, a barca já estava a muitos estádios da terra, açoitada pelas ondas, porque o vento era contrário. À quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, vendo-o andar sobre o mar, perturbaram-se e exclamaram: é um fantasma! E de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou: tende ânimo, sou eu, não temais. Disse Pedro: se és tu, Senhor, ordena que eu vá por cima das águas até onde estás. Ele disse: vem. E Pedro, saindo da barca, andou até as águas e foi para Jesus. Quando, porém, sentiu o vento, teve medo e, começando a submergir-se, gritou: salva-me, Senhor. No mesmo instante, Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: por que duvidaste, homem de pouca fé? Entrando ambos na barca, cessou o vento. Os que estavam na barca adoraram-no, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Até aqui, palavras da salvação. Então, meus caros amigos e amigas que me escutam, o que esse texto quer nos explicar? O texto começa no fim. Parece que tem uma história que está sendo terminada e depois inicia o momento da travessia dos discípulos sem Jesus. Antes, esse texto, logo antes de Mateus 14, versículo 22, vocês podem ler na Bíblia, acontece a multiplicação dos pães. Então é nesse contexto que Jesus está despedindo o povo. Ele tinha feito uma multiplicação milagrosa de pães. Vocês podem ler em Mateus 14, 1 a 21, se tiverem interesse. E ele tinha terminado o milagre e estava despedindo o povo. E os discípulos foram sem Jesus adiante, para o outro lado do lago de Genezaré. Hoje em dia, quando vocês podem abrir lá no Google Earth, o lago de Genezaré fica na Jordânia. É a fronteira atualmente entre Israel e Jordânia. Tem um lago bem grande, mais para o sul, chamado Mar Morto. E mais para o norte, na fronteira entre Israel e Jordânia, tem um lago pequeno chamado Lago de Genezaré. E eles estavam atravessando para o outro lado. E nesse contexto acontece essa história. Eles estavam sem Jesus. E por isso, eles não reconheceram Jesus. Para os discípulos que veem Jesus fazendo todos esses tipos de milagres, ressuscitando mortos, multiplicando alimento, não seria uma novidade
que Jesus sabe andar sobre as águas. O que acontece é que eles estavam separados de Jesus. Eles foram embora sozinhos e Jesus disse que viria mais tarde. Talvez os discípulos haviam pensado que ele ia pegar um outro barco. Tinha barqueiros que faziam esse serviço de atravessar um lago. Como antigamente, aqui na nossa região, não tinha muitas pontes sobre o rio Itajaí, as pessoas andavam de balsa. Os antigos ainda conhecem essa história. Então, de certos discípulos pensavam que ele ia pagar um barqueiro para atravessar o lago de Genezaré. Mas não. Jesus, no meio da noite, anda sobre as águas. E aí vem o medo dos discípulos. Eles não reconhecem Jesus porque é de noite. E digamos que a mentalidade daquela gente ainda era um pouco diferente da nossa. Não se tinha esse acesso à comunicação que se tem hoje em dia, e qualquer coisa estranha que aparecesse de noite poderia ser interpretada como uma aparição, como um fantasma. Então não faz sentido a gente julgar os discípulos por não terem reconhecido Jesus. Era escuro e estava acontecendo uma coisa muito estranha. Imaginem agora vocês estão de noite em casa e perto da casa de vocês tem uma lagoa e de repente aparece uma pessoa caminhando sobre a lagoa. Isso é muito assustador. Não vamos julgar os discípulos por terem medo do que viram. Mas Pedro toma a iniciativa. Pedro quer saber o que está acontecendo e ele pede um sinal. O que ele fala? O que ele fala? Se és tu, Senhor, ordena que eu vá por cima das águas até onde estás. Pedro quer resolver a situação. Ele não quer chegar ao outro lado do lago sem saber o que estava acontecendo. Ele quer resolver a situação. E Jesus diz, vem. Bom, a ideia do Pedro poderia ter também dado errado. Se fosse de fato um fantasma, o fantasma também poderia ter dito, vem. E aí Pedro ia cair na água e morrer. Então, este sinal não foi o sinal pelo qual Jesus se revelou. Como os discípulos souberam que era Jesus? Os discípulos descobriram que se tratava de Jesus. Olhem lá no versículo 30. Quando, porém, sentiu o vento, teve medo e, começando a submergir-se, gritou, salva-me, Senhor. E aí no versículo 31, no mesmo instante, Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, por que duvidaste, homem de pouca fé? É pelas obras que se reconhece o coração. Se a aparição tivesse caminhado sobre as águas e feito mais tantos milagres e tivesse deixado Pedro morrer, todos os discípulos saberiam que isso é alguma coisa demoníaca e certamente não é o Filho de Deus. É pelas obras que nós reconhecemos o bom do ruim. E você só consegue ter esse conhecimento sobre as obras se você analisa muito bem o que acontece. Eu entendo que essa é a mensagem que esse texto tem a nos dizer hoje. Especialmente hoje, Dia dos Pais. Agora, nós estamos num momento de nossa história onde nós não podemos mais nos congregar como igreja. A nossa igreja parou. Parou porque temos medo das consequências de um encontro. Nós sabemos que se uma pessoa sequer vier ao culto infectada, muita gente pode sofrer e talvez até morrer. E algumas pessoas vão se desligando mais e mais da igreja. E aí surgem outras oportunidades. Cuidado. Tem muitos fantasmas por aí querendo ser Jesus.
pelas obras os reconhecereis. Nós não estamos, no momento, fazendo as obras normais de uma igreja. Nós não estamos tendo culto presencial. Nós não estamos celebrando o sacramento da Santa Ceia. Nós não estamos pregando o evangelho da forma convencional, isto é, dentro do templo. Vocês estão vendo aqui o templo da comunidade evangélica Gustavo Adolfo. Aqui nessa imagem. Ele está desocupado há muito tempo. Porque nós entendemos que o templo a ser preservado é o corpo humano, é a vida humana. E nós não vamos pôr em risco a vida humana. E é por isso que nós não começamos a retornar às atividades presenciais como outras denominações já fizeram. Vocês que são pais de família, que hoje celebram a sua data festiva, ajudem os seus filhos e filhas. Os filhos e filhas de vocês recebem muitas oportunidades religiosas por aí. Eles estão em grupos de redes sociais onde circulam muitas informações. Acontecem muitos prodígios e milagres, como essa figura de Jesus andando sobre as águas. Mas só Jesus salva. Andar sobre as águas qualquer fantasma pode fazer, porém só Jesus salva. Ajudem os seus filhos e filhas a discernir o verdadeiro do falso com a sabedoria que vocês têm pela experiência de vida que receberam ao longo dos anos. Com essas palavras, eu despeço vocês na esperança e na fé de que um dia todos nós poderemos nos rever dentro do templo e celebrar o culto novamente de uma forma normal. Enquanto isso não é possível, a gente se comunica desta forma, à distância. Mas isto é passageiro. Um dia, eu tenho certeza, nós vamos nos ver de novo dentro da igreja. E a paz de Deus, que excede a nossa compreensão, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Amém.